Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Vamos falar sobre o mercado da bola no vídeo de hoje. Quero trazer informação para vocês também sobre uma parada muito legal que aconteceu na Copa do Mundo e que tem tudo a ver com o Bahia. Vou explicar para vocês. Conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever aqui se você ainda não for inscrito para poder nos ajudar a chegar a 20 mil e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre o mercado da bola, mas sobre uma situação que aconteceu lá no Vila Nova e que está completamente ligada ao Bahia, a história recente do nosso clube. Por quê? Vocês se lembram do atacante Kaique Jesus, jogador da base do Bahia, que subiu ali em 2017, 18, 19, logo foi vendido para um clube dos Emirados Árabes Unidos e seguiu carreira fora do Brasil. Depois ele voltou em 2024 para Jacuipense, passou por algumas outras equipes ali do interior do Brasil. Nessa temporada ele estava no Primavera do Paraná e ele foi contratado simplesmente pelo Vila Nova, que está na Série B, atual líder da competição, que é comandado pelo técnico Guardiola, nosso eterno Guardiola, que para mim foi um dos melhores técnicos da história passada do Bahia, daquela história sem dinheiro, né, sem glórias. O Guto Ferreira, com toda a certeza do mundo, está marcado na história do Bahia. Ele que conseguiu aquele acesso em 2016, ganhando todos os jogos em casa depois que ele chegou. Aí em 2017 a gente ficou bem na Série A, 2018... Enfim, teve seus altos e baixos, né, durante a sua passagem pelo Bahia, mas para mim é um dos melhores técnicos da história pobre do Bahia, na história recente do clube, né? E agora contratou o Kaique Jesus, que é um jogador que foi formado nas categorias de base do Bahia. Desejo muito sucesso para essa dupla, que tem um lugar no meu coração, assim quanto torcedor do Bahia. Espero que eles consigam ajudar o Vila Nova a chegar à elite do futebol brasileiro, que também seria fantástico. Gosto bastante do Vila Nova, um clube muito tradicional do nosso futebol brasileiro, que está há algum tempo, né, sonhando com esse acesso à Série A e que não consegue, sempre batendo na trave. Que esse ano, com o Guardiola e Kaique Jesus, eles consigam essa façanha. Falando com vocês agora, meu povo, sobre o mercado da bola, o portal ecbahia.com trouxe informação sobre as movimentações que o Bahia pretende fazer na janela de transferências que abre agora dia 20 de julho. Eu já venho comentando com vocês há algum tempo sobre isso, sobre possibilidades, sobre aquilo que o Bahia entende que é necessário, sobre posições, enfim. E o ecbahia.com trouxe, né, uma matéria falando justamente algo que eu já venho comentando com vocês aqui há algum tempo, que é o interesse do Bahia em um meio atacante, e no último vídeo eu até falei sobre a situação do Bitelo, sobre o meio atacante. Por quê? Porque desde a saída do Cauli a gente não teve uma reposição para aquela posição que o Cauli exercia, né? Às vezes jogava como um falso 9, às vezes jogava na lateral caindo por dentro, um meia habilidoso, um meia bastante técnico. O Bahia não tem hoje um jogador com essas características, então hoje é uma prioridade do time. Além disso, um primeiro volante, goleiro é uma posição também que é olhada com bastante carinho, porque a gente teve a saída do João Paulo e a lesão do Léo Vieira. Em compensação, a gente teve o retorno do Marcos Felipe de empréstimo, ele que estava atuando lá no futebol turco. Porém, o próprio Rogério Ceni disse na coletiva que o Marcos Felipe só vai ficar caso não chegue nenhuma proposta. Ou seja, a ideia do Bahia não é manter o Marcos Felipe aqui, é negociar o jogador nessa janela de transferências e trazer um outro goleiro para ocupar a posição do Léo Vieira, que se machucou, e um terceiro goleiro seria um garoto da base. Então, não está descartada a chegada de mais um goleiro nessa janela de transferência. Então, vamos acompanhar isso aí. Sobre questão de chegadas, o portal até trouxe na matéria que devem chegar pelo menos 3 reforços nessa janela de transferências. Em compensação, a gente pode ter mais 3 saídas nesse momento também. É o que eu venho falando com vocês. Só vai ter chegadas se tiver saídas. Por quê? Porque o número de jogos diminuiu. O Bahia só está jogando o Campeonato Brasileiro. Então não faz sentido você aumentar a quantidade de jogadores no elenco se você está jogando apenas uma competição. Então, as saídas podem ser de jogadores que não estão rendendo bem, né? O Iago Borducci, outros atletas como Ademir, enfim, Gilberto na lateral. Esses jogadores que teoricamente, né, são importantes, mas que não estão bem, que já estão chegando ali naquele momento de ou vende ou começa a desvalorizar, esses jogadores podem sair.
O Gabriel Xavier já teve a sua saída acertada para o futebol chinês, então não entra nessa conta. Eu estou falando de mais 3 jogadores além do Gabriel Xavier. E caso essas saídas de fato ocorram, provavelmente a gente deve ter mais 3 chegadas, sem considerar a situação do Alejo Vélez, que já era um jogador que estava acertado com o Bahia desde o início do ano. O Gabriel Xavier sai para dar mais minutagem a Marcos Vitor, a Luiz Gustavo, a Fred Lippert. São jogadores da base, jogadores que são jovens e que, se não tiver uma saída como a do Gabriel Xavier, né, se não abrir espaço na posição, dificilmente eles conseguirão ter minutagem. Então, por conta disso, o Gabriel Xavier foi emprestado para o futebol chinês e provavelmente no final desse empréstimo ele deve ser adquirido em definitivo. Esse empréstimo é apenas uma forma, né, do clube chinês também de uma certa forma se resguardar ao desempenho do jogador. Caso não seja aquilo que eles esperam, aí ele segue para o Bahia novamente e o clube chinês segue a sua vida. Mas se for como esperado, se ele conseguir jogar aquilo que ele vinha jogando no Bahia das últimas 2 temporadas, ele provavelmente deve ser adquirido em definitivo. Em compensação, é isso, meu povo. Não tem muita coisa pra gente falar mais, não. Eu vinha falando com vocês sobre isso já há algum tempo no canal. É basicamente aquilo que eu já venho comentando sobre chegadas, sobre saídas, que vai ter chegadas. Isso vai acontecer, né? Isso já tá mais do que claro. Eu sei que vocês ficam ansiosos, né? Falando assim, pô, mas o Bahia só tem interesse, o Bahia não contrata ninguém. É porque a janela só abre dia 20 de julho. Então, muitos negócios só vão acontecer com a janela aberta. Muitas possibilidades só vão se abrir com a janela aberta. Então, mesmo que nesse momento não tenha nenhuma confirmação, nenhum reforço engatilhado ou coisa do tipo, não quer dizer que o Bahia não está se movimentando, não quer dizer que o Bahia não está atento ao mercado. Claro que eu acho que algumas situações já poderiam acontecer. Por exemplo, uma definição sobre o que vai acontecer no gol. Eu acho que um goleiro, pelo menos, já deveria estar engatilhado. Para quando abrir a janela você já efetivar essa contratação. Um meio atacante, um volante, né, posições que são muito carentes nesse momento na equipe, já deveria ter pelo menos mais nomes engatilhados ou pelo menos sendo sondados. Isso eu concordo com vocês. Agora, dizer que o Bahia não vai contratar, para mim, isso é maluquice. Falando em goleiro, eu não sei se vocês acompanharam ontem a Copa do Mundo, mas a Espanha, poderosíssima Espanha, empatou com o Cabo Verde em 0-0. E o grande destaque desse jogo foi o goleiro Vozinha, goleiro de Cabo Verde, que tem 40 anos de idade. E aí na transmissão ali da Cazé TV, os jornalistas trouxeram até as informações sobre o Vozinha, né? E falaram assim, que o Vozinha é muito fã da Ivete Sangalo, mas um ponto que liga a Bahia. Ele é muito fã do Rogério Ceni, atual treinador do Bahia, e ele é muito fã de novela brasileira. Então é claro que a internet já começou a cogitar ele no futebol brasileiro. Eu não duvidaria nada que isso acontecesse depois da Copa do Mundo. Ele já tem 40 anos de idade, então dificilmente algum clube top da Série A vai contratar o Vozinha, mas a galera já começou a cogitar ele no futebol brasileiro, cogitar no Bahia, cogitar no Botafogo, cogitar em outras equipes também. Seria muito legal de ver isso acontecendo. Ele que nunca teve a oportunidade de um grande centro assim na carreira dele, o grande momento da sua carreira chegou basicamente no final, aos 40 anos de idade. Ele que atualmente está no Chaves de Portugal, 40 anos, ele estava no futebol da Eslováquia, depois foi para o futebol português, e acho que agora, se ele continuar se destacando, se Cabo Verde também conseguir a classificação para 16 avos de final, eu não duvidaria nada que ele aparecesse no futebol brasileiro, seja na segunda divisão, até mesmo na primeira, né? Dependendo da equipe, dependendo do contexto, eu acho que aconteceria também. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de achar que é importante, não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!